Olá, pessoal do canal. Eu me chamo Robson, eu sou professor de História e hoje nós temos mais uma aula de História aqui nesse espaço. Hoje nós vamos falar sobre a primeira Revolução Industrial. Então, antes de tudo, eu já peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os seus e também se inscrevam aqui no canal, ok? É muito interessante nós pensarmos em tudo aquilo que nós temos hoje em dia enquanto recursos tecnológicos, mas eles não nasceram especificamente no nosso tempo. Nós temos que fazer uma análise histórica para que a gente possa entender, tá, que o celular, o computador, né, as máquinas que nós temos hoje, elas tiveram um início com uma certa grandiosidade, com várias funcionalidades, e que hoje nós temos aparelhos tecnológicos, né, que se encaixam em cima da palma da nossa mão. Então, é muito interessante nós continuarmos, né, pensando que muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultado de processos industriais, desde produtos simples até os mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial. Com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem como o meio ambiente, né? Os objetos simples, sofisticados, os artificiais, né? Aquilo que é o qual nós temos hoje e que pertencem a esse mundo tecnológico e virtual, fruto de uma modificação, uma mudança temporal. A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. A Revolução Industrial nasceu lá na Inglaterra, na metade do século XVIII, e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. As principais características da primeira Revolução Industrial foram o surgimento das fábricas, a produção em série e o trabalho assalariado. Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes: os empresários e os operários, né, os capitalistas e os operários. Os empresários, que serão conhecidos como os capitalistas, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. Os operários, trabalhadores, serão conhecidos nesse cenário como proletários ou trabalhadores assalariados. Possuem apenas a sua força de trabalho e a vendem aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário. Vamos pensar que a Inglaterra ela é pioneira na Revolução Industrial. Ela vai sair à frente. Os fatores que colaboraram para que a Inglaterra fosse a pioneira no processo industrial no século XVIII foram: a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral, a principal fonte de energia para movimentar as máquinas, as locomotivas, a vapor, né, em seu subsolo. Os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, a principal matéria-prima utilizada naquele período. A mão de obra disponível em abundância, desde a lei dos cercamentos de terra, também favoreceu a Inglaterra. Vale ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas do século XVIII. A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. Mercado consumidor inglês favoreceu a esse pioneirismo porque contribuiu fielmente. As máquinas, quais foram as invenções daquele período? O primeiro ramo industrial a utilizar máquinas foi a área da fiação e tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato,
vinha dos Estados Unidos e do Oriente. Na imagem, né, nós temos a Spinning Jenny. Né, essa máquina ofereceu grande atração ao empresariado inglês para aumentar o capital. A Spinning Jenny, né, um quadro de fiação multifuso, foi um dos principais desenvolvimentos na industrialização do tecido durante a Revolução Industrial Inicial. Ela foi inventada em 1764, tá, por James Hargreaves, lá na Inglaterra. O dispositivo reduziu a quantidade de trabalho necessário para produzir tecido, tornou um trabalhador capaz de trabalhar com 8 ou mais carretéis ao mesmo tempo. Né? Isso cresceu em até 120 à medida que a tecnologia avançava. Com isso, nós temos também o desenvolvimento tecnológico, né, dos transportes das máquinas. Há também uma substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregados. Há também uma queda nos preços das mercadorias, o que acelerou o ritmo de produção. A locomotiva foi um dos avanços mais significativos no meio de transporte. A locomotiva, a vapor, ela foi propulsionada por um motor a vapor, que compõe-se de 3 partes principais: a caldeira, produzindo vapor usando a energia do combustível, a máquina térmica, transformando a energia do vapor em trabalho mecânico, e a carroçaria, carregando a construção. Tá? O vagão-reboque de uma locomotiva a vapor transporta o combustível e a água necessários para a alimentação da máquina. Os teares revolucionaram o modo de produzir. Um tear é um aparelho mecânico ou eletromecânico empregado para fins de tecelagem. Entre as variedades existentes, há o tear de pente liso e o tear de tricô ou de pregos. Uma variedade de importância histórica é o tear de jacquard. Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, havia uma grande aceitação desse produto nas colônias, não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial. Nós temos na imagem os retratos, um retrato social daquele período, uma obra de 1881. Os capitalistas desse período estimulavam financeiramente os inventores para que superassem a forma antiga de tecer e fiar. Foi nesse cenário que um carpinteiro, de nome James Hargreaves, inventou a Spinning Jenny, como já descrita. Em seguida, o Richard Arkwright inventou a water frame, uma máquina hidráulica de fiar mais rápida que a Jenny. A water frame, uma estrutura de água, é uma estrutura giratória, tá, que é alimentada por uma roda d'água. As estruturas de água, em geral, existem desde os tempos do Antigo Egito. Tá? O Richard Arkwright, que patenteou a tecnologia em 1769, projetou um modelo para a produção de fios de algodão. Isso foi usado pela primeira vez em 1765. O quadro de água de Arkwright foi capaz de girar 96 fios por vez, tá? O que era um método mais fácil e rápido do que nunca. Todavia, as invenções não pararam por aí. Em 1779, Samuel Crompton criou uma máquina que fabricava fios resistentes e finos para fazer tecidos leves. A imagem nós temos o criador. O James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, e eu digo que ela foi um dos inventos mais importantes da primeira revolução industrial. A máquina a vapor, assim como vocês conseguem observar na imagem, também chamada, né, de motor a vapor, turbina a vapor, é um tipo de máquina térmica que explora a pressão do vapor.
Todas as máquinas térmicas funcionam baseadas no princípio de que o calor é uma forma de energia, ou seja, pode ser utilizado para produzir trabalho e seu funcionamento obedece às leis da termodinâmica. Embora a invenção do motor de combustão interna, no final do século XIX, parecesse ter tornado obsoleta, a máquina a vapor, ela ainda hoje é muito utilizada, por exemplo, nos reatores nucleares, tá, que servem para a geração de eletricidade. Em 1807, foi inventado o barco a vapor, e em 1814, a locomotiva a vapor. Essas invenções impulsionaram profundamente a industrialização. Na imagem, conseguimos observar o barco a vapor. Nos dias de hoje, as máquinas são controladas por computadores, porque elas são complicadíssimas. Enquanto que lá no período da Revolução Industrial, as máquinas eram mais simples, sendo compostas por três partes: o motor, a transmissão, que regulava o motor, e as ferramentas. Durante a Revolução Industrial, ocorreu a divisão do trabalho. Cada operário, cada trabalhador, executava uma tarefa específica. Em Londres, houve um aumento da população, que chegou a triplicar devido às fábricas e, consequentemente, do número de operários. É importante ressaltarmos que em 1831 e 1841, a população de Londres chegou a 130 mil pessoas, um número grandioso para aquele período. Como que era a vida dos operários nessas grandes cidades? As condições de trabalho dos operários não eram fáceis. A jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, com 2 pausas controladas rigorosamente. Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. As crianças, a partir de 6 anos, eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errassem a forma de executar uma tarefa. As mulheres e as crianças, elas recebiam menos da metade do salário de um homem, por isso eram a mão de obra preferida dos patrões. Existiam leis trabalhistas naquele período? Não. Não havia na Inglaterra leis trabalhistas. Não havia direitos sociais. O descanso remunerado, as férias, aposentadoria, licença maternidade, paternidade, licença para tratamento de saúde. Não havia seguro-desemprego, não havia 13º salário, não havia seguro-acidente, não havia direito de greve, não havia hora extra com adicional, não havia FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outras coisas mais. Com essas negações, os trabalhadores começaram a se organizar. Surgiram vários movimentos contra essa implementação de máquinas e contra as medidas dos patrões. Uma delas é o ludismo. O ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811, que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas, que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Um jornalista da época afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira de máquinas, baseado na história de Ned Ludd, um personagem cuja existência ainda é controversa. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados, cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Tá? Na imagem, eles costumavam fazer isso durante o período da noite, tá? Os ludistas, eles levavam as suas ferramentas e acabavam quebrando, os chamados quebradores de máquinas. Na imagem nós temos os quebradores de máquinas, gravuras, tem várias gravuras, mas essa é uma gravura de Morgan, do século XIX. Outro movimento é o cartista. É um movimento dos operários, o cartismo, organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Destaca-se ainda a formação de associações, denominadas trade unions,
que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. O cartismo foi, ao mesmo tempo, um movimento de caráter nacional e local. Sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais, que entraram em declínio diante do novo sistema industrial. Ao mesmo tempo, o cartismo buscou sempre privilegiar os métodos de manifestação e as tradições de cada região. Isso lhe deu um caráter local. Esse movimento pode ser caracterizado predominando a mobilização em torno do parlamento, e foi, por isso, chamado legalista. Esses movimentos se farão presentes na segunda metade do século XIX, assim como afirma Martinho. Com isso, né, com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para a repressão às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo fortemente e pressionando cada vez mais as autoridades. O movimento operário se dá, então, por conta dessas manifestações, né? Os operários se uniram em luta contra as péssimas condições a que eram submetidos nas fábricas, com o objetivo de ampliar a sua participação política. Em 1838, eles acabam redigindo a Carta do Povo, que é o primeiro documento que ajuda o trabalhador, tá? Que beneficia o operariado, um documento em que exigiam o voto secreto, universal, e a participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento. Com isso, nós temos algumas leis trabalhistas, então, criadas no século XIX a partir dessas movimentações. Os países industrializados foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhadores, promulgando leis. São elas: a redução da jornada de trabalho para 10, 9 ou 8 horas, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, a proibição do trabalho para menores de 14 anos, a instituição do salário mínimo, a instituição do descanso semanal, o direito a férias, o direito à aposentadoria, o direito de greve, legalização dos sindicatos. Com essas obtenções legais, surgiram também as chamadas doutrinas sociais, que se tornaram efervescentes durante essa luta do operariado. A Revolução Industrial ocasionou problemas sociais. Pensadores da época elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial capitalista da época. Nessa ala de pensadores, encontramos os seguidores, por exemplo, do liberalismo econômico. Por outro lado, houve preocupação do ponto de vista dos operários, e esses pensadores censuraram de imediato o capitalismo e apresentaram uma nova maneira de organizar a sociedade. Nessa ala, encontramos, então, os socialistas e os anarquistas. Nós vamos começar pensando o liberalismo econômico. O liberalismo econômico tem por objetivo defender o livre comércio entre os países, a não intervenção do Estado na economia e a livre concorrência. Nós vamos observar alguns principais defensores do liberalismo econômico. Vou dizer que o Adam Smith é o auge. Tá? Ele é considerado o pai da economia moderna e é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. O Adam Smith afirmava que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover o seu próprio interesse. Ele acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental. A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda do preço das mercadorias, mas também a constantes inovações tecnológicas na ânsia de baratear o custo de produção e vencer os competidores.
Um próximo defensor do liberalismo econômico é o Thomas Malthus, né, que é considerado o pai da demografia por sua teoria para o controle do aumento populacional, conhecida como malthusiana. Qualquer melhoria no padrão de vida de grande massa é temporária, pois ela ocasiona um inevitável aumento da população, o que acaba impedindo qualquer possibilidade de melhoria. Em sua obra, O Ensaio sobre o Princípio da População, ele destaca que a população tende a crescer em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimento aumenta em progressão aritmética. Portanto, o problema da pobreza, é impossível de ser resolvido. A única forma de evitar a catástrofe seria negar a assistência social aos pobres e orientá-los no sentido de controlar a natalidade. Um próximo defensor do liberalismo é o David Ricardo. Ele afirmava que os salários tendem a ser equiparados ao mínimo necessário à sobrevivência do operário, e expressa essa visão claramente na obra Princípios de Economia, Política e Tributação. O seu principal problema na época era explicar a causa do enorme aumento de preços pelo qual a Inglaterra passava, ou seja, a inflação. E é nessa busca que ele chega a duas teorias que se complementam, que se convergem. A teoria do valor do produto e a teoria da repartição. Para ele, os salários baixos e a pobreza são consequências de uma lei natural conhecida como a lei da oferta e da procura, e não há como ir de encontro a isso. Com isso, né, surgem, né, então, o socialismo e o anarquismo, né, diante dessa possibilidade de uma reação ao liberalismo econômico. O socialismo utópico, no primeiro momento, os defensores, pensadores, eles vão trazer soluções criativas, mais difíceis de pôr em prática. Esse primeiro socialista utópico, né, o Charles Fourier, diz que a sociedade deveria ser organizada em falancérios, que eram comunidades com menos de 2.000 pessoas, nas quais cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse, e o que se produzisse pertenceria a todos. Para o fornecimento, essas comunidades trocariam seus produtos entre si. Com isso, se implantaria o socialismo em todo o país. Vou dizer que o auge, né, do socialismo científico, temos o Marx, o Karl Marx e o Friedrich Engels, tá? Os grandes colaboradores da teoria socialista, eles defendiam a ideia de que somente o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária e, por essa razão, deveria tomar o poder político das mãos da burguesia, por meios revolucionários e implantar a ditadura do proletariado, até por fim às desigualdades sociais. A mais importante obra de Marx foi o Capital, em que critica o capitalismo e destaca a ocorrência de crises periódicas nesse sistema econômico. Nós temos o religioso, o Robert Lamennais, que ele defendia a ideia da humanização do capitalismo. Para isso, propunha a prática dos ensinamentos cristãos, especialmente do amor, da cooperação, do respeito entre as pessoas, como uma solução para os problemas sociais. Essa doutrina ganhou grande estímulo em 1891, com a publicação da encíclica Rerum Novarum, elaborada pelo Papa Leão XIII, na qual ele se declarou a favor da reforma agrária, das associações de operários, de leis que assegurassem salários dignos, de jornadas de trabalho dignas. O anarquismo, um dos principais pensadores anarquistas foi o Mikhail Bakunin, que criticava duramente a divisão de classes, a exploração do trabalhador e os meios de produção concentrados nas mãos de poucos.
Ele acreditava que em uma sociedade onde houvesse igualdade, as pessoas se desenvolveriam bem melhor. O anarquismo defendia a destruição do Estado, pois tinha como princípio a inexistência de qualquer tipo de governo. O russo, Mikhail Bakunin, criticava as ideias de Karl Marx. As ideias anarquistas chegaram ao Brasil por meio dos imigrantes europeus no início do século XX. Vale ressaltar, então, que as ideias anarquistas entusiasmaram, afloraram o movimento operário brasileiro nas primeiras décadas do século XX. Deixo para vocês, então, a bibliografia, tá? Deixo filmes, né, 2 filmes, mas chamo a atenção para o filme Tempos Modernos, tá? Que vocês conseguem observar o retrato, né, do sistema fabril. Deixo a tabela de imagens para que vocês possam ter acesso a essas questões. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Até uma próxima aula. Um abraço e até mais.